Olá, meu amigo, minha amiga. Você que está sempre aqui no nosso portal do José e, portanto, é uma pessoa super antenada com as coisas que acontecem aqui no Brasil, não pode dizer que está surpreso, que está surpresa com as coisas que estão acontecendo aqui no nosso país, sobretudo nesta quinta-feira, com tumultos no Congresso Nacional, decisões judiciais por um lado, pedidos de quebra de sigilo do outro, enfim, porque tudo isso faz parte de um roteiro absolutamente previsível, sobretudo quando a gente olha para o que significa essa extrema-direita bolsonarista aqui no nosso país. Uma gente que eclodiu do esgoto da política aqui no Brasil e que não tem projeto nenhum de nação, eles não têm nada para propor para o povo brasileiro, e quando eles olham para aquilo que eles fizeram no passado, quando eles estiveram no poder, é só um rastro de destruição que eles podem apresentar, e muitas mortes também. Portanto, ninguém está surpreso com essa sessão que tivemos hoje no Congresso Nacional, com brigas, né? Em função de uma solicitação da quebra do sigilo bancário e fiscal do filho mais velho do presidente da República, o Lulinha. É óbvio que o processo todo visa atingir a figura do presidente da República. Como eu tenho dito aqui para vocês, isso surge também num ambiente de vácuo, na medida em que o governo, o presidente Lula, a Secretaria de Comunicação, a esquerda como um todo, não ocupam as pautas do cotidiano, apresentando uma série de pautas positivas, propositivas, como, por exemplo, agora era para a gente estar martelando o tempo inteiro para o fim da jornada 6x1, que já tem gente tentando capitanear, a gente tem uma letargia muito grande por alguns setores aqui no Brasil, absolutamente imperdoáveis. Portanto, tudo que está acontecendo hoje está dentro de um rol de previsibilidade. Mas dá tempo de fazer uma série de correção de cursos. Eu vou atualizar aqui com vocês as últimas informações. Tivemos também uma sessão no Supremo Tribunal Federal para tratar dos penduricalhos, isso também, dos penduricalhos de gente que está no topo da pirâmide do serviço público aqui no nosso país, nos três poderes. Pois bem, temos muitos assuntos aqui, eu vou esclarecer esses fatos, mas antes de mais nada, também é muito importante, antes de tudo, convidar você que chegou agora ao nosso portal, ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, você se inscreva aqui e venha participar das nossas discussões. Mande sempre o seu comentário, que é sempre lido aqui no nosso portal. Nunca se esqueça de dar o seu joinha. E compartilhe os nossos vídeos, que são formas de você ajudar o nosso portal a chegar a mais pessoas como você. E sempre dê uma prestigiada também no nosso canal de cortes. Quando você não estiver fazendo nada, vai lá dar uma viajada ali, uma navegada no nosso canal de cortes, que sempre tem alguma coisa diferente do que o nosso canal principal aqui, tá legal? Então, vamos seguir em frente aqui e, se puder, prestigie o nosso clube de membros também, tá legal? Antes que eu me esqueça. Vamos lá. Então, gente, olha, hoje os telejornais vão se ocupar aqui com muitas pautas, mas eu quero arrastar aqui, né, uma discussão que está revelando, né, alguns personagens, e ela deveria ser jogada agora para que o candidato da extrema-direita se pronunciasse sobre o assunto, porque este é um assunto muito importante, é um assunto vital. O fim da jornada 6x1. E aí, gente, situações reveladoras, né? O presidente do Partido Republicanos, cujo dono é o bispo Edir Macedo, que tem ali uma série de pessoas alinhadas com a Igreja Universal do Reino de Deus, deu uma entrevista para a Folha de São Paulo e o UOL, e o que nós lemos é uma coisa absurda e abjeta, mas também não me surpreende. E não deve surpreender você também. Presidente do Republicanos diz que alertou Mota contra o fim do 6x1. Ócio demais faz mal. Marcos Pereira afirma que pobres não podem pagar por lazer e, infelizmente, não passariam tempo com a família. Em entrevista à Folha, o deputado diz que Flávio Bolsonaro já ocupou espaço da direita, mas critica a falta de habilidade. Então, para o senhor Marcos Pereira, deixa eu ver se tem a foto dele. Tem a foto dele aqui, ó. Ele chegou a ser cotado para ser o presidente da Câmara dos Deputados, né? Já pensaram só, gente, essa figura aqui? Então ele diz o seguinte, né? É aquele pensamento escravocrata. Se você deixar o escravo livre, ele pode beber, ele pode ir para farra. Então deixa o escravo na senzala. O escravo só pode ter direito a ter chibatada. Gente, é uma coisa tão absurda, tão abjeta, mas o pensamento dele não está divorciado do que pensam pessoas da elite brasileira, da elite econômica, que tem os seus serviçais. Os serviçais são essas figuras aqui, deputados como o senhor Marcos Pereira, que vê essa situação absolutamente, que fala sobre isso de uma forma absolutamente abjeta. Aqui teve uma pergunta, mas estar com a família é uma forma de lazer. Aí o Marcos Pereira, mas será que eles ficam? Aí a pergunta.
Por que não ficariam? É um problema pessoal de cada um. Eu acho que a sociedade brasileira, infelizmente, não é assim. E aí, enfim. Mas a população vai fazer lazer aonde? O povo não tem dinheiro, infelizmente. Vai ficar mais exposto a drogas, a jogos de azar. Pode ser o contrário, ao invés de lazer, pode ser o mal. Qual é o lazer de um pobre numa comunidade ou no sertão lá no Nordeste? Então bota a galera para trabalhar, né, senhor Marcos Pereira? Gente, é uma coisa tão abjeta. Mas aí tem os que são mais cheirosinhos. Por exemplo, o senhor Tarcísio de Freitas. O senhor Tarcísio de Freitas, o senhor foi militar a vida inteira. Portanto, o senhor sempre trabalhou, se trabalhou, numa jornada 5x2. O senhor nunca trabalhou mais de 40 horas por semana. Quando o senhor esteve no governo Bolsonaro, pode ter trabalhado, mas é por questões de ambição também, né? E o senhor ganhou uma verbinha extra forte, né? Os militares estiveram no poder com Bolsonaro, tiveram ali salários dobrados, diárias multiplicadas, benesses por todos os lados, mulheres empregadas, parentes empregados em vários setores públicos, né? Mas hoje, o senhor, quando olha para o trabalhador, o que o senhor diz é isso aqui, ó. Acontecem agora no Congresso Nacional e de grande repercussão prática, o chamado fim da escala 6x1. Eu queria ouvi-lo sobre a sua posição a respeito disso e se o Estado de São Paulo já fez algum tipo de levantamento sobre o possível impacto que isso pode ter caso de fato avance na Câmara e no Senado. O que a gente enxerga aí é o seguinte, alguém conversou com aqueles que geram emprego, geram oportunidade sobre essa proposta, que é uma proposta bastante populista? Será que é isso que vai resolver o problema da emancipação das pessoas, vai resolver o problema do emprego? Senhor Tarcísio, o senhor já conversou com atendente de farmácia, atendente de supermercado, atendente de posto de gasolina, pessoas que de fato trabalham, trabalhadores de construção civil? O senhor está preocupado com quem? Com financiador de campanha, né? Com o pessoal do dinheiro grosso. O senhor não está preocupado com o povo. Aliás, está muito longe, o senhor deve estar abraçado aí com o presidente do republicano, né? Para quê a jornada 6x1 ser diminuída? O pobre tem que trabalhar. Aliás, o senhor é fã do Milei, o Milei está colocando lá uma jornada de 12 horas na Argentina, né? Gente, me desculpe aqui, tá? É gente muito calhorda. O senhor Tarcísio nunca trabalhou na vida dele, né? Uma jornada muito grande, né? Porque como militar, nós sabemos, né? O expediente dos militares em geral é expediente normal, gente. Qualquer quartel trabalha de segunda a sexta, o setor administrativo. Mas, será que eles trabalharam jornadas exaustivas, né? Enfim, vamos seguir em frente aqui. Qual seria a melhor forma de endereçar isso? São as convenções coletivas. Senhor Tarcísio, o senhor está de sacanagem? Os trabalhadores de shopping, de vários setores aqui do nosso país, eles também são regidos também por diversas convenções coletivas. E qual é a convenção coletiva que consegue a melhoria de trabalho para esse trabalhador? Isso é muito cínico, né? Mas vamos seguir em frente. O acordo patrão-empregado, o acordo categoria empregador, porque é isso que vai resolver o problema. Ali eu vou definir a jornada. Existem setores que são setores que têm características muito próprias. Gente, olha só, é muito nojenta, né, a visão da... Agora, isso é uma questão que deveria ser colocada para o senhor Flávio Bolsonaro também, né? Para ele opinar sobre isso, é populismo, né? Vamos ver o que ele... Certamente ele vai ser chamado para falar sobre esse assunto. Vamos conferir aí. E a data derradeira para a gente ter o quadro mais definido, gente, é o dia 4 de abril. Até lá, não vamos descartar a figura do senhor Tarcísio nesse processo, não, porque ele ainda é o preferido dessa gente que está no topo da pirâmide, porque ele tem essa disfarçatez, essa cara de pau, esse cinismo de dizer uma coisa que é uma coisa grotesca contra o trabalhador brasileiro. Bom, mudando de assunto, indo para uma pauta que se deu hoje aqui no Supremo Tribunal Federal, aliás, em Brasília, né? STF adia para dia 25 de março o julgamento sobre penduricalhos em salários públicos. Suspensão em vigor segue valendo. Ministro Gilmar Mendes, o Flávio Dino tinha dado um prazo de 60 dias para essa história ter um fim. E o Gilmar Mendes deu uma antecipada, ele botou para 45 dias. E o Fachin colocou a sessão para julgar os penduricalhos agora para o dia 25 de março, gente. Então, no dia 25 de março, nós teremos uma discussão muito acalorada sobre essa história. Mas fato é que o ministro Flávio Dino teve a coragem
gigantesca de colocar esse assunto em pauta, e é uma situação indefensável, e é uma situação também que os progressistas deveriam estar debruçados também, né? É uma coisa que deveria estar na pauta. É possível nós aceitarmos que trabalhadores, ou servidores públicos, melhor dizendo, do topo da pirâmide aqui no nosso país, que eles ganham 3, 4, 5 vezes mais do que o teto constitucional? Gente, não dá, né? Agora vocês vejam, a gente acaba caindo nas armadilhas das pautas aí da extrema-direita. Bom, notícia relacionada ao que aconteceu na Câmara hoje. Na Câmara hoje teve um quebra-pau gigantesco lá, porque numa manobra ilícita, o presidente da comissão lá da CPI do INSS, ele aprovou num migué total aquele negócio, aqueles que estiverem a favor permaneçam como estão, aprovado. Pum. Os deputados que estavam contra a quebra do sigilo do Lulinha, porque entendem que isso visa atingir o presidente da República, por menos resultado que tenha, gente. Olha, ninguém defende, você não defende, eu não defendo, ninguém defende nenhum tipo de ilicitude. Aliás, todo homem público, né, quanto menos ele tivesse algum parente perto da administração pública, seria o mais republicano de todos os mundos. Pelo que nós sabemos, não tem nenhum parente do presidente da República envolvido com a administração pública, né? Mas isso não se aplica a essa gente cínica, essa gente bandida que fez quase uma monarquia corrupta dentro da administração pública, me refiro ao clã Bolsonaro especificamente. O Mendonça, o terrivelmente evangélico, ele já tinha autorizado a quebra do sigilo bancário e fiscal do Lulinha, porque a Polícia Federal, com base numa fala de um terceiro que teria dito que o terceiro disse, tal, ele achou que dava para quebrar o sigilo fiscal do Lulinha, que está em segredo. Lá hoje no Congresso Nacional, como a coisa foi absolutamente ilegal, eu acho que os advogados do Lulinha, se eles entrarem com uma petição pedindo um habeas corpus para não ter que apresentar, uma medida judicial, enfim, para não ter que apresentar isso para a CPMI, para não dar palco para essa gente tão bandida, ele conseguirá com maior facilidade. E o sigilo bancário quebrado junto ao Supremo Tribunal Federal será operado lá pela Polícia Federal e pelo Supremo Tribunal Federal com a direção do terrivelmente evangélico. Será que o senhor Mendonça, né, André Mendonça, será que ele tem alguma coloração ideológica nessa decisão que ele deu? De atingir porque uma pessoa disse, que a outra pessoa disse, que o filho do Lula estaria envolvido em alguma falcatrua, alguma coisa? Pois bem, né? Você já sabe mais ou menos o que pensar. CPI do INSS aprova quebra de sigilos de filho de Lula e Master, e sessão é interrompida. Então, isso aí você verá nos telejornais logo mais à noite. Agora, olha só a cara de pau mastodôntica, gigantesca. O Flávio Rachadinha, olha o apelido da criatura, Flávio Rachadinha, ele postou: quanto mais se investiga o roubo das aposentadorias, mais o filho do Lula fica enrolado. Olha só. Foi no governo do pai dele que as quadrilhas para roubarem aposentados se instalou com maior ferocidade, né? Com maior volúpia. E foi no governo do Lula que essa quadrilha ou as quadrilhas foram desbaratadas. E quem é o senhor Flávio Bolsonaro para falar em quebra de sigilo fiscal de qualquer criatura no planeta? Quem é qualquer membro do clã Bolsonaro para advogar quebra de sigilo bancário de outras pessoas? Gente, eu já mostrei para vocês, fiz aqui uma brincadeira, né? Peguei o chocolate aqui em casa, né? Fiz aqui um roteiro, eu coloquei aqui várias embalagens, umas atrás das outras, para mostrar quantas embalagens de chocolate seriam necessárias para a gente ter uma ideia de 1.512 depósitos. Então, peguei 1.512 chocolates, né? Não foram todos esses, só os pequenininhos, né? Enfim. Mas aí depois eu perguntei ao chat GPT se eu estivesse recebendo, ou uma pessoa estivesse recebendo, envelopes em caixas eletrônicos, quantias que vão de R$1.000 até R$3.000 no envelope, ou R$2.000 no envelope, que tamanho teriam esses envelopes? Pois bem, a média ficou ali em 1 centímetro cada envelope. Esses envelopes empilhados, envelopes que o senhor Flávio Rachadinha recebeu, empilhados daria uma altura de mais de 15 metros, 15 metros e 80 centímetros por aí. Ou seja, um prédio de 5 andares de envelopes empilhados de dinheiro que o senhor Flávio Bolsonaro botou no bolso dele. E essa criatura tem a cara de pau para ficar festejando quebra de sigilo bancário de alguém. Gente,
francamente, né? Então, isso tudo está acontecendo também porque nós estamos aí com algumas dificuldades gigantescas na área da comunicação. Hoje eu assisti o vídeo aqui do meu amigo João Antônio, do Clique Política, que eu recomendo, e o João Antônio também concorda com o nosso portal em relação a essas deficiências comunicacionais, que a gente espera que sejam resolvidas para a gente começar a pautar as coisas que realmente importam, né, gente? Não podemos ficar reféns das pautas dessa gente insana, gente criminosa e cínica. Essa gente que empilhando envelope do Flávio Rachadinha daria ali um prédio de 5 andares, né? Bom, eu fico por aqui, muita calma nessa hora, a luta continua e essa gente vai ser emparedada. Eles não vão conseguir passar, não. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.